Ok? Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade do livro Novas Mensagens, Antes de Agir. Há 5 atitudes capazes de nos trazerem felicidade: perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre. E há 5 comportamentos que levam ao sofrimento: alimentar a mágoa, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece, vingar-se. É possível que ainda hoje te encontres perante uma dessas situações. Antes de agir, lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais esta noite, que aqui nos encontramos reunidos em Seu nome, para refletirmos acerca da Sua doutrina de amor. Ampara-nos para que possamos prosseguir no reto caminho, dando o melhor de nós mesmos para a nossa própria felicidade. Sê conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial, nós trabalharemos hoje o 20º encontro, exemplos de cumprimento do plano existencial, segunda parte. O objetivo é refletir sobre exemplos de cumprimento do plano existencial. Nós estamos estudando casos de pessoas que bem cumpriram o seu plano existencial. Estudamos na semana passada um caso exemplar do Adelino Correia, e hoje estaremos trabalhando mais um caso, o caso do Licínio, também bastante exemplar para todos nós. Antes vamos meditar sobre o nosso próprio plano existencial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo e sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? Você sente que o tem realizado plenamente, fazendo esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito, cumprindo as leis divinas para a efetivação do seu programa existencial? Como tem sido isso para você? Você tem feito os esforços no limite das suas forças para que isso aconteça na sua vida? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade.
Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Continuaremos as nossas reflexões sobre os exemplos de cumprimento do plano existencial com o livro Tormentos da Obsessão, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 13, A Experiência de Licínio. A psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Leal, no qual estudamos a história de vida de Licínio, que renasceu com a tarefa da mediunidade para ressarcir débitos muito graves adquiridos no passado espiritual, trabalhando pelo seu propósito existencial de desenvolver as virtudes da renúncia, resignação e da fidelidade ao dever. Para quem não conhece essa obra, Tormentos da Obsessão, ela é uma obra muito significativa. Nós já estudamos um dos capítulos dessa obra, que é o caso do Leôncio. Tem vários casos de espíritos falidos, espíritos que foram espíritas, que tiveram conhecimentos profundos da doutrina espírita, mas que tudo ficou no intelecto, ficou apenas no conhecimento intelectual, e esses conhecimentos não foram trazidos para dentro das próprias vidas, para que essas pessoas se transformassem para melhor. Nós vimos o caso do Leôncio e vamos falar rapidamente de um outro caso, que é o Ambrósio, que é um médium que faliu intensamente. Nós não estudaremos o caso dele, que é muito complexo, e estão vários capítulos do livro Tormentos da Obsessão. Como nós estamos fazendo estudos bem sintéticos de situações que as pessoas tiveram dificuldades, nós já vimos durante 4 encontros exemplos de vários tipos de pessoas que faliram. E agora nós estamos estudando pessoas que foram fiéis na realização do plano existencial. O Licínio é uma dessas pessoas, que foram fiéis ao seu plano existencial, tiveram um trabalho na seara espírita e conseguiram realizar a contento toda a tarefa que tinham, tanto no nível da seara, quanto no nível individual da transformação interior. Antes de iniciar a história do Licínio propriamente dito, vamos só contextualizar. O Ambrósio, que é esse outro médium, que teve uma experiência dentro do movimento espírita, além de médium, era orador espírita muito aclamado na época. Provavelmente foi aí na década de 40, de 50 do século passado, e faliu devido à vaidade, que ele não se dispôs a humildar, a trabalhar com a simplicidade cristã. E ele, depois de desencarnado, ficou 20 anos acorrentado numa caverna, sendo chicoteado por espíritos o tempo todo. E quando ele foi socorrido, ainda estava com odor de cadáver, numa situação muito dolorosa. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Esperança, e num estado de completa hebetação mental. Ele não concatenava as ideias, porque passou a vida toda num processo de obsessão silenciosa, que ele não se dava conta, como o caso do Leôncio, que nós vimos também nos encontros passados. Ele também passou pela obsessão silenciosa, não se percebeu do processo, mas quando desencarnou, o Leôncio foi levado para um pântano e ficou mergulhado lá naquele pântano. Todas as vezes que emergia para fora,
ele era chicoteado pelos espíritos. O Ambrósio não, foi acorrentado com os pés e as mãos numa caverna também nas regiões inferiores, e lá ele era chicoteado pelos espíritos que o obsidiaram durante a existência. E foi numa visita a Ambrósio que o Licínio fez, que o Licínio o conheceu quando estava encarnado. Então nós vamos, antes de adentrar na história do Licínio propriamente, vamos ouvir algumas observações desse médium chamado Licínio sobre o Ambrósio. Em retornando à sua enfermaria, fomos gratificados com a visita de bondosa entidade, que nos foi apresentada como sendo Licínio, que na terra, por sua vez, exercera também a mediunidade. Aqui é o relato de Filomeno de Miranda, né? Como nós sabemos, da mesma forma que André Luiz, Filomeno de Miranda se reporta a várias situações que acontecidas na dimensão espiritual, e pela psicografia de Divaldo Franco tem nos trazido essas reportagens. O livro Tormentos da Obsessão trata de vários apontamentos que Filomeno de Miranda faz no Hospital Esperança, que existe na dimensão espiritual, construído por Eurípides Barçanufo, para atender especialmente espíritas falidos. O visitante justificou-se, informando que houvera conhecido o nosso Ambrósio, quando ambos exerciam o ministério mediúnico e abraçaram a revelação espírita. Tive a alegria de conhecer o caro companheiro, quando fui ouvi-lo por primeira vez em um clube recreativo, onde sua palavra era aguardada com entusiasmo. Vivamente aclamado, o trabalhador do bem já se encontrava em franca decadência espiritual, porque se embriagara dos vapores da vaidade e da presunção, cercado por um grupo de admiradores que não cessavam de o elogiar, como se estivesse a soldo do mundanismo. Já lhe faltavam a gentileza no trato com as pessoas e a arrogância se expressava na sua forma de conduzir-se. No entanto, ao levantar a voz e expor o tema que lhe houvera sido proposto, fui tomado de surpresa ao acompanhar-lhe os profundos conceitos éticos e filosóficos, bem como as conclusões espíritas que imprimia as frases muito bem elaboradas. Com uma linguagem clássica, mas sem pedantismo, passeou literariamente pela cultura da imortalidade do espírito, desde priscas eras, chegando à atualidade com verdadeira ênfase e lógica que a todos sensibilizou. Então aqui o Licínio dá notícia do Ambrósio. O Ambrósio, quando encarnado, médium e expositor espírita, eram as principais atividades dele, mas que enveredou, como ele diz aqui, pela vaidade e presunção. E ele se cercava de pessoas que o admiravam e que o elogiavam. E nesse movimento ele acabou adentrando um processo de obsessão que inicialmente sutil, depois um processo de fascinação para culminar com a subjugação já no final da existência. Mas o Licínio coloca uma coisa muito interessante aqui. Apesar dele já estar em um processo obsessivo, ao levantar a voz e expor o tema que houvera sido proposto, ele falou bem. Por que um fenômeno desse acontece? Mesmo a pessoa num processo, às vezes, de fascinação, de obsessão, na hora de falar, pode falar bem. Por quê?
Merecimento de quem ouve, exatamente. Porque a plateia estava ali para ouvir uma palestra espírita. E os benfeitores espirituais fazem o esforço possível para sobrepairar pelas deficiências do expositor para poder auxiliar as pessoas. Foi exatamente isso que a Clarissa colocou. Vamos ver aqui, ó. Enquanto ouvíamos, eu meditava, analisando a pessoa que chegara, indiferente ao público, que ali se encontrava ansioso, e o expositor feliz, quase meigo e rico de conhecimentos, que produzia viva empatia no auditório superlotado. Pude observar então que durante a sua conferência, face ao significado do assunto, conseguiu romper a carapaça infeliz que o envolvia, entrando em sintonia com o mundo espiritual, que passou a inspirá-lo por intermédio de venerando mensageiro de esfera mais elevada. Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? O Ambrósio, apesar de já estar num processo obsessivo, nesse momento, por intervenção dos benfeitores desse espírito, ele conseguiu sintonia para falar àquele público que ali estava. Terminada a locução, ruidoso aplauso explodiu natural, resultado do entusiasmo que a todos dominava. Encerrada a solenidade, fez-se um círculo de simpatizantes à sua volta, enquanto os zeladores da sua pessoa procuravam impedir o acercamento dos interessados em travar um contato, manter um diálogo complementar ao tema apresentado, em total desconsideração às palavras que haviam sido pronunciadas. Foi com dificuldade que se rompeu o cerco defensor, como se o médio orador fosse uma estrela dos entretenimentos terrestres e devesse ficar distante dos seus fãs ardorosos. Lentamente, os médios vão adquirindo status de santidade, tornando-se intocáveis de personalidades extraterrestres ou de missionários especiais, que devem evitar o contato com as massas, com os necessitados, exatamente aqueles para os quais veio em serviço. Essa onda modernista, cultivada por alguns que se inebriam da própria prosápia, termina por afogá-los na insensatez e no despautério. Aqui o Licínio toca um ponto muito interessante, muito próprio do movimento espírita, ainda centrado numa postura teológico-dogmática, a de mitificar pessoas, de santificar médiuns, de entrar num processo que não faz sentido dentro da doutrina espírita, mas que as pessoas trazem esses atavismos, principalmente do catolicismo, e aí acaba criando, por exemplo, infalibilidade mediúnica, por exemplo. Médiuns A, B ou C são tidos como infalíveis. Tudo o que eles falam é plena expressão da verdade. As pessoas nem verificam o que elas estão falando, simplesmente porque falou é correto, é assim mesmo, porque há essa santificação dos médiuns como se eles fossem realmente oráculos infalíveis, pessoas infalíveis que nunca erram, como se fossem verdadeiros semideus na terra, e na verdade não são. A diferença do médium para uma pessoa comum é que ele muitas vezes ele é instrumento de espíritos bons, como esse caso. Ele já estava, como diz o Licínio, já estava em franca decadência, mas naquele momento um bom espírito, pode ter sido até um espírito superior, utilizou das suas faculdades mediúnicas para ser útil,
a uma plateia que estava ali e que não tinha nada a ver com os desmandos que o médium estava cometendo. Então, ainda há no movimento espírita esse movimento de santificar, de endeusar, de mitificar o médium por causa dos conteúdos que os médiuns produzem. Mas não são eles que estão produzindo. Eles são seres humanos falíveis como qualquer um de nós. Por isso, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, recomenda toda e qualquer fala que venha de um médium, seja mediúnico, seja dele próprio, deve ser passada pelo crivo da razão, pelo bom senso, analisar se realmente faz sentido aquilo ou não faz. No movimento espírita não é cabível, não seria cabível esse processo de santificar pessoas, de mitificar como se elas fossem infalíveis. Pelo menos a doutrina espírita não é assim. Mas nós no movimento fazemos um movimento teológico dogmático. Nós dogmatizamos aquilo que não é dogmático. E aí santificamos pessoas, colocamos essas pessoas em pedestais que elas não estão, nunca estiveram, mas muitas vezes pensam que estão, exatamente por causa daqueles que mitificam. E aí o que acontece? Como elas são seres humanos, como todos nós, o bichinho da vaidade pode ficar muito aguçado, né? A presunção pode ficar muito aguçada. Já que tem tanta gente me incensando, eu devo realmente ser um semideus, uma pessoa infalível, né? É um passo para que o próprio médium comece a se vangloriar daquilo que ele não é, que ele é um ídolo de pés de barro. Mas quem é responsável por isso tudo? Quem é que é responsável? Somente os médiuns ou todos nós? Todos aqueles que estamos no movimento espírita e que temos esse movimento de santificar, de mitificar pessoas. Os benfeitores espirituais, eles ensinam que nem Jesus deve ser mitificado. Joana de Ângeles fala muito claramente. Porque você mitificar, mesmo espíritos desencarnados, já é muito grave. Agora, mitificar médios é pior ainda. Quando a mentora fala que nem Jesus deve ser mitificado, que quando você mitifica, você coloca aquele ser num pedestal e distancia energeticamente desse ser. Ao mitificar Jesus, por exemplo, nós nos distanciamos dos seus ensinos. Nós nos distanciamos da proposta dele, que é de aprender com ele. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Quando nós mitificamos um ser como Jesus, nós colocamos ele num pedestal, como se ele fosse um ser para que a gente adore, e não para que nós nos modelemos nas suas virtudes. E o convite é modelar. Agora, quando nós fazemos isso para um ser humano encarnado, com as mesmas dificuldades que nós, mas simplesmente porque essa pessoa é um médium e recebeu uma série de livros, ou faz muitas palestras e tudo mais, e nós mitificamos, santificamos, como diz o Licínio aqui, nós estamos criando um movimento teológico dogmático incompatível com a doutrina espírita. É muito sério isso, é muito grave, mas infelizmente muito comum no nosso movimento, como diz o Licínio aqui. A mediunidade, por mais vigor de que se revista, jamais produzirá com dignidade
sob o açoite interno dos conflitos humanos, gerando a conduta reprochável do seu possuidor. Compromisso de gravidade não se pode converter em instrumento de mercantilismo danoso, nem de diversão para frívolos sem consequências de alta periculosidade. Face às leis de afinidade e de sintonia que vigoram em toda parte, logo a instrumentalidade mediúnica passa a emitir vibrações de baixo teor, torna-se campo de extenuantes combates com predominância de viciações crescentes. Então, são advertências para aqueles que são médios ostensivos muito sérias. A mediunidade é para ser levada com muita seriedade, com muito cuidado, muita vigilância, muita oração. Porque para cair em processos de vaidade, de presunção, e a pessoa adentrar fenômenos obsessivos que ela nem se dá conta, é um passo. Não poucas vezes são os espíritos perversos que promovem a situação afligente, inspirando os médiuns às defecções morais em razão da sua fragilidade em relação aos valores éticos. No entanto, tornando-se presunçosos, recusam-se a meditar em torno das advertências que lhes chegam de ambos os planos da vida, negando-se ao autoexame do comportamento a que se afeiçoam, expulsando do convívio os amigos legítimos, que os passam a considerar como inimigos, enquanto se deixam arrastar pelos demais telementalizados pelos referidos cruéis adversários, que também os utilizam para a grande derrocada. Olha como é interessante essas falas aqui do Licínio, né? Os próprios espíritos fomentam isso no médium. E quando ele entra nesse movimento de presunção, o que acontece? Ele não medita nos próprios conteúdos que ele é instrumento. Os conteúdos é para os outros. Aquilo que o benfeitor fala é para os outros, não para uso próprio. Aquilo que ele escreve é para os outros, não para uso próprio. E aí, nesse movimento, o que acontece? Qualquer pessoa amiga que possa lhe abrir os olhos, ele considera inimigos. E os que bajulam, os que estão ali o tempo todo mitificando, tratando ele como um semideus, ele acha que essas pessoas sim é que são amigas. E abandona os verdadeiros amigos para ficar com aqueles que são usados como instrumentos pelos espíritos para a sua própria derrocada, porque eles se cercam de bajuladores, daqueles que ficam incensando e idolatrando, e nessa idolatria perniciosa, eles acabam se perdendo nesse movimento todo. Perdem os paradigmas da conduta, os parâmetros do equilíbrio, tornam-se irresponsáveis, alteram a linguagem para compatibilidade com o chulo e o atrevido, enquanto se exaltam, pensando erguer-se ao Olimpo da alucinação. Nessa fase, encontram-se instaladas as matrizes das obsessões de longo curso, e a queda ruidosa no abismo é somente questão de tempo. Então vejamos que é uma trajetória muito dolorosa para o próprio médium. Ele vai, inicialmente as coisas são mais sutis, vão se aprofundando, ele vai perdendo, como diz o Licínio, os paradigmas de conduta, os parâmetros de equilíbrio,
vai adentrando em situações mais chulas, mais atrevidas, até que desembocam em processos de subjugação já no finalzinho da existência. Às vezes nem chegam na subjugação. A subjugação vai acontecer já na dimensão espiritual, como foi o caso do Ambrósio, do Leôncio também. Oi. Nos centros espíritas onde esses médiuns trabalham, eles não fazem um atendimento do médico necessitado? Se eles fazem um atendimento ao médium necessitado, os espíritos, os benfeitores buscam ajudar de todas as maneiras. Mas para que uma pessoa receba ajuda, é necessário que ela aceite ajuda, que ela queira ajuda. Primeiro é necessário que ela admita que ela esteja precisando de ajuda. Nesses casos, a pessoa entra numa presunção muito grande e acredita que ela está aqui para ajudar os outros e não para receber ajuda. Exatamente pela presunção, pela vaidade, por todo o movimento que leva a isso. Tá? Olhou-nos com imensa ternura e completou: longe de mim analisar as ciladas que foram preparadas para acolher o querido irmão Ambrósio. No entanto, por experiência pessoal, conheço a senda de espinhos por onde transitamos todos aqueles que desejamos servir a causa do Senhor sob chuvas, às vezes ácidas, ou de pedras, noutras ocasiões que são sempre as incompreensões de todo jaez. Certamente não é fácil resistir às investidas do mal. Vejamos a fala do Licínio, né? Ele não está julgando o companheiro, ele está fazendo uma análise daquilo que aconteceu com o companheiro. E, como ele diz aqui, quem quer verdadeiramente servir a causa do Senhor, a causa do Cristo, a causa de Deus na terra, deve estar preparado para fazer esforços reais de autotransformação. Como ele diz aqui, sob chuvas, às vezes ácidas ou de pedras. Não há como nós servirmos a uma causa como essa, de implantação do reino de Deus na terra, do projeto iluminativo de Jesus, sem ataques. Ataques que podem vir do mundo físico ou do mundo espiritual. Se não vier do mundo físico, com certeza virá do mundo espiritual. E muitas vezes, como nós vamos ver o caso do Licínio, dos dois mundos, do mundo físico e do mundo espiritual. Do mundo físico, em que os encarnados funcionam como verdadeiras marionetes dos espíritos desencarnados, que não querem que o projeto iluminativo de Jesus seja implantado na Terra. E aí eles vão atacar. Então, para servir na causa do Senhor, é fundamental tomar tento, para que a pessoa não acredite que é possível servir a dois senhores, como o caso do Ambrósio. Ambrósio acreditou que era possível servir a dois senhores. Acabou nessa caverna, sendo chicoteado por espírito durante 20 anos consecutivos, conforme está no livro Tormentos da Obsessão. Licínio, ao contrário, fez todos os esforços necessários, servindo a um único Senhor, e estava ali feliz, com a consciência tranquila. A escolha sempre será nossa entre seguir um caminho ou o outro. Todavia, quando o médium se torna dócil às orientações dos seus guias, seguindo-as antes que as estabelecendo ou impondo, os que supõem serem corretas, granjeia-lhes a proteção e o concurso.
Ocorre normalmente que a faculdade que permite as comunicações é neutra em si mesma. Dependendo das disposições morais do médium, invariavelmente um espírito comprometido negativamente com a vida e as experiências evolutivas. Então vejamos, é essa a condição do médium, de todos os médios. Acreditar que existem médios superiores, espíritos superiores prestes a se tornar espíritos crísticos encarnados, né, é ilusão. A grande maioria são de espíritos, como diz o Licínio, comprometidos negativamente com a vida e as experiências evolutivas. A mediunidade em si, como ele diz, é neutra. O que vai fazer com que a pessoa sirva verdadeiramente a Deus e a Jesus pela mediunidade na seara do Cristo é o esforço de cumprimento do seu plano existencial. Não é a mediunidade em si ou o potencial mediúnico, é o esforço que a pessoa faz. Então é necessário, como ele diz, ela ser dócil aos seus guias espirituais. E docilidade não é praticar o fenômeno com facilidade. Isso é puramente um processo mais ligado à fisiologia da mediunidade. A docilidade é dada pelo esforço para desenvolver as virtudes do espírito imortal. Humildade, mansidão, autenticidade cristã, simplicidade, para conviver no ambiente que tem uma tendência idólatra, sem se deixar idolatrar. Um ambiente em que as pessoas ainda mitificam pessoas, sem se deixar mitificar. Como diz o Licínio, isso é ainda bastante trabalhoso para todos nós fazermos isso. Agora nós vamos começar a história do Licínio propriamente dito. Vamos ver o nível desse trabalhador, como é o esforço que ele fez para ser um trabalhador fiel, um médium fiel ao seu compromisso espiritual. A mediunidade foi-me no planeta a cruz de elevação moral e prossegue como oportunidade de crescimento interior face às aspirações acalentadas de iluminação e paz. Quando for realmente valorizada conforme merece, constituirá para as criaturas humanas uma fonte de inexauríveis consolações, assim como incomparável instrumento de evolução. Por mim próprio aquilato as suas bênçãos, porque renasci na terra com pesada carga de compromissos infelizes, que me cumpria atender, reabilitando-me e ressarcindo dívidas. Então aqui o Licínio apresenta por que ele veio com um compromisso mediúnico, né? O objetivo era ressarcir compromissos infelizes do passado. A grande maioria dos médiuns, se não todos, estão nesse mesmo compromisso. Pode ser que daqui para frente comece a surgir espíritos superiores que reencarnam com a tarefa mediúnica, até para dar uma diretriz nova pela questão da transição planetária. Mas, praticamente, os médiuns têm essa carga de compromissos infelizes a ser ressignificada. Esse é o grande objetivo da mediunidade na vida de todos nós. Desde o berço, felizmente, experimentei a pobreza e o desafio das dificuldades domésticas nos braços de genitores atormentados, que se me tornaram verdadeiros benfeitores, ensinando-me obediência e simplicidade. Então vejamos que Licínio renasceu
numa família que serviu de instrumento para os próprios obsessores que o tinham como inimigo. Por que uma pessoa nasce numa situação como essa, tendo um compromisso de servir a seara do Senhor? Não era melhor ter nascido numa situação mais favorável? São experiências que vão possibilitar o desenvolvimento das virtudes, mas além disso, o que mais? Sim, mas que mais além do ambiente? Isso a Solange já falou. Que mais além do ambiente que ajudou a desenvolver virtudes? Que mais que tem aí? A força de vontade, sim, tem as virtudes, mas o que mais? Por que uma pessoa renasce numa situação como essa? Ele desenvolve virtudes por uma escolha, mas é por isso que ele renasce num ambiente desse? Está reparando débitos, e aí? Por que nasce num ambiente desse? Então, o que é isso? O plano existencial é para todo mundo. É por causa da lei divina, gente, da lei de justiça, lei de causa e efeito. É por causa das leis. Ninguém renasce de paraquedas num lugar. Se renasceu nesse ambiente, é porque existem leis. Existe uma lei de justiça, e existe uma lei de causa e efeito, que está submetida à lei de justiça, amor e caridade, mas está submetido. Então, quando alguém, desde criança, tem pais que não são amorosos, são déspotas na condição de pais, ele está sendo injustiçado? Não, de forma nenhuma. Ele não está sendo injustiçado. É porque esses próprios pais são comparsas do passado ou vítimas dele do passado, ou uma coisa ou outra. E aí são obsessores, são verdadeiros obsessores encarnados. A diferença é que os pais estão no corpo e os outros usam os que estão no corpo para ferir, para afligir. Foi o que aconteceu com ele. Agora, o que ele fez com isso? Desenvolveu virtudes. Agora, não é para desenvolver virtudes. Por quê? Todo mundo desenvolve virtudes numa situação como essa? Não. Veja que é uma forma simplista. Para desenvolver virtudes ele nasceu assim. Não. Isso foi uma escolha dele. Aí, que lei que ele utilizou para fazer esse tipo de escolha diante das adversidades? Lei de liberdade. Porque ele poderia se revoltar? Poderia. Ele poderia ter passado a infância e a adolescência revoltado com os pais por ter sido assim com ele. Só que em vez de se revoltar, ele desenvolveu obediência e simplicidade. Veja que é sempre a escolha do Espírito. Ele faz da adversidade uma oportunidade de crescimento. Mas isso é sempre pela escolha, pelas leis, não por uma determinação. Olha, você vai nascer nesse ambiente hostil, porque aí você vai se tornar obediente e simples. Pensar assim é simplista, não é assim, não é dessa forma. Você vai a nascer nesse ambiente porque você tem uma dívida com essas pessoas. Agora você tem a oportunidade de fazer esforços para transformar toda essa adversidade em uma oportunidade de crescimento. Foi exatamente isso que ele fez. Desde a infância, nós vamos ver, no caso desse médium, que todas as ocasiões em que ele
poderia entrar num processo de revolta, num processo de menos-valia, ele fez esforços para desenvolver as virtudes, em todas as ocasiões, a começar aí da infância. Vamos ver. Os fenômenos começaram a aturdir-me durante a primeira infância, quando se me apresentavam inúmeros verdugos da paz, a quem eu houvera criado embaraços em passado não distante. Assustavam-me, ameaçavam-me e agrediam-me com frequência e impiedade. Não obstante, amigos espirituais afeiçoados, quais a minha avó materna, a quem não havia conhecido no corpo, sempre interferiam, socorrendo-me e orientando-me, carinhosamente ajudando-me a compreender a ocorrência penosa. Então vejamos que ele teve tentativas de obsessão desde a primeira infância. Isso é raro acontecer. Por que que aconteceu no caso do Licínio? Por causa dos débitos dele, que eram muito grandes mesmo. E aí os adversários do passado o reconheceram desde a infância e perseguiram. Provavelmente ele já renasceu, ele veio da dimensão espiritual a partir de perseguições, e o próprio reencarnação foi para que ele tivesse uma trégua, né? E mesmo assim os espíritos o assediavam. Ao mesmo tempo ele tinha o auxílio dos benfeitores espirituais, nesse caso, nesse momento, principalmente a sua avó. Na adolescência, fiquei órfão de pai, sendo felicitado mais tarde pela presença de um padrasto caridoso, que foi enviado pelo Senhor e que me ajudou a encontrar o caminho da renovação de que necessitava. Facultou-me possibilidades para estudar e granjeou-me o trabalho honrado para a conquista do pão diário. Então ele acabou tendo um padrasto que foi bem melhor para ele do que o próprio pai, né? Então vejamos, quando ele já estava adolescente, já exercitando virtudes muito importantes para ele próprio, a própria providência divina se encarregou de suavizar um pouco a sua experiência junto à família, trazendo esse padrasto caridoso. Acompanhando os múltiplos fenômenos de que me fazia objeto, levou-me a uma instituição espírita, que passamos a frequentar sob os protestos veementes de minha genitora, e onde aprenderíamos as lições inquestionáveis da codificação do Espiritismo. Embora vivêssemos em cidade muito católica, não fomos incomodados quando da adoção da nossa fé religiosa, exceto por pessoas menos informadas e mais fanatizadas, o que é natural. Aos 25 anos de idade, consorciei-me e transferi-me para a capital com a esposa, a fim de cuidar dos interesses da firma em que trabalhava com dedicação e respeito. As sortidas das entidades perversas eram constantes, criando-me embaraços contínuos, onde quer que me apresentasse. Calúnias, acusações, sem qualquer justificativa, antipatias inexplicáveis, azedume e desprezo, foram as armas de que se utilizaram através de pessoas invigilantes para me aturdir. A própria esposa, a alma querida que Deus pôs no meu caminho, a fim de torná-lo menos áspero, experimentou cruas perseguições por ser-me fiel e permanecer ao meu lado em todos os momentos difíceis. Então vejamos aquilo que nós estávamos vendo inicialmente. Licínio teve calúnias, acusações de encarnados que estavam, na verdade, sendo instrumentos dos próprios espíritos que queriam de
todas as maneiras afligi-lo para que ele desistisse do trabalho da mediunidade com Jesus. E ele, como ele diz aqui, onde ele se apresentava, isso acontecia. E até a esposa era agredida por ser-lhe fiel. Agora, o que ele fazia com isso tudo? Vamos ver. Não resultando favoráveis esses mecanismos de perseguição, outros surgiram em forma de coima impiedosa por parte de senhoras insatisfeitas e vazias interiormente, que procuravam compensação sexual, passando a atacar-me com exigências descabidas, em nome de paixões atormentadas e sem qualquer sentido moral. Ele, apesar de casado, era assediado por mulheres que, como ele diz aqui, queriam compensação sexual, por estarem apaixonadas por ele. É muito comum isso acontecer com médiuns. Pelo magnetismo, as pessoas se sentem atraídas e aí os espíritos aproveitam para enredar a pessoa em situações menos felizes. O que faz com que o médium, no caso, tenha muita consciência de si para não enveredar por caminhos bastante equivocados, como foi o caso dele, que não aceitou nenhuma proposta sexual que faziam a ele. Felizmente, a trama sempre se desfazia quando, nas reuniões de desobsessão, os benfeitores traziam à psicoterapia aqueles algozes impenitentes que, através de mim mesmo, se beneficiavam, mudando de ideias e comportamento. Mas não se tratava de uma tarefa de fácil execução, por motivos compreensíveis, exigindo perseverança, renúncia, coragem e fé. Então vejamos, pela própria mediunidade dele, os espíritos eram trazidos, orientados. Mas até isso acontecer, se não houvesse por parte dele o esforço para desenvolver as virtudes, o que poderia acontecer? Porque os espíritos são atendidos como nós vimos no caso do Adelino semana passada. O esforço no bem dele acabava por gradualmente fazer com que os espíritos percebessem a mudança dele e desejassem também uma mudança para transformar as próprias vidas. No caso do Licínio, a mesma coisa. Por isso ele fala: se não houvesse o exercício da perseverança, perseverar no bem, a renúncia, para ele renunciar aos prazeres, porque imagina uma série de mulheres oferecendo-se para ele. Uma pessoa menos esclarecida e menos consciente, o que ela faz? Vai lá e se aproveita. Como se isso fosse inócuo para qualquer trabalhador do bem na seara de Jesus. Aproveitar-se do sexo fácil. Naquela época, isso não era tão comum quanto hoje. Hoje, as pessoas fazem como se fosse a coisa mais normal do mundo. O sexo sem nenhum compromisso, sem nenhuma afetividade. Mas ele escolheu a renúncia, renunciar ao prazer para ser fiel ao dever. Coragem, coragem e fé, coragem da fé para afirmar-se dentro do compromisso a ser desenvolvido e não na leviandade. Não fomos abençoados, a minha mulher e eu, com a presença de filhos biológicos. Mas o nosso era e é um amor profundo. Aos 28 anos de idade, a esposa contraiu tuberculose pulmonar. E após menos de 2 anos de rudes provações e dores,
libertou-se do corpo, deixando-me profundamente sofrido. Naqueles dias, a tísica era considerada uma verdadeira peste branca, arrasadora e insensível. A fé espírita, no entanto, que já era o bastão de segurança da minha existência, fez-se mais vigorosa, sendo-me possível, então, prosseguir, abraçando os compromissos espirituais, sem desânimo ou solução de continuidade. Então, vejamos, ele ficou viúvo aqui aos 30 anos de idade. Jovem, jovem ainda, não, aqui não fala a idade dele, fala a idade da mulher, 28 anos de idade, mas provavelmente era por volta dos 30 dele. E o que ele se mantém? Com a fé espírita, que ele aprofundou cada vez mais em cada obstáculo, cada revés, cada adversidade que tinha na sua existência. Naquela época eram comuns os médios denominados receitistas, que se faziam instrumento de devotados médicos desencarnados, especialmente dedicados à homeopatia, que atendiam os enfermos pobres que os buscavam nas reuniões públicas ou lhe escreviam cartas solicitando auxílio. Eu me encontrava entre esses servidores e de cedo compreendi a soberania das leis em relação às possibilidades humanas. Médios receitistas era muito comum no século passado. Hoje acredito que são muito raros os centros que ainda têm os médios receitistas. Mas aqui em Cuiabá tinha vários centros que tinham. O Centro Espírita Cuiabá, por exemplo, teve durante muitos anos os médios receitistas que recebiam, pela psicografia, receitas de espíritos médicos, a maioria deles homeopatia, mas às vezes também fitoterapia, esses espíritos utilizavam. E ele, médium, receitista também, psicógrafo receitista, não recebeu o medicamento para curar a sua esposa, né? E aí ele compreende que haviam leis determinantes para tudo isso que aconteceu com a sua esposa. Mas, vamos ver, aconteceu já um revés com isso. No começo, após a desencarnação da esposa, experimentei a frustração decorrente do meu insucesso mediúnico, não conseguindo salvar a companheira enferma, que também passara a receber o tratamento conveniente do esculápio a quem recorréramos. E isso foi sempre tido em relevância por alguns companheiros, que expressavam suas dúvidas quanto à interferência dos bons espíritos através da minha faculdade, adindo que eu sequer conseguira curar a esposa, como se isso dependesse das pequenas possibilidades humanas de qualquer um de nós. Robustecido na fé e sustentado pela palavra lúcida do meu guia espiritual, prossegui com ardor, sem olhar para trás. Então vejamos, até essa acusação ele teve dos companheiros, né? Ele é um médium receitista, não consegue receitar o remédio para a mulher. Como se o simples fato de ser médium vai fazer com que as leis divinas não sejam cumpridas. Havia uma causa, e a esposa dele, ao desencarnar de tuberculose, estava passando pelos efeitos a partir de uma causa. E não era simplesmente uma receita que iria salvá-la desse processo. Agora, o que ele faz diante da adversidade? Robustecido na fé e sustentado pela palavra lúcida do meu guia espiritual, prossegui com ardor, sem olhar para trás. Aqueles que querem realmente servir na seara do Senhor, diante de qualquer obstáculo, principalmente de acusações indébitas, deve prosseguir com ardor, sem olhar para trás.
sem olhar para aqueles que simplesmente querem permanecer acusando os outros sem olhar para o próprio umbigo. Um homem que se consorcia e é feliz, quando lhe chega a viuvez, essa se lhe torna um fardo pesado em demasia. Os hábitos conjugais, o companheirismo, a afetividade bem sustentada, agora em falta, transformam-se-lhe em vazia existencial, que muitas vezes conduz o solitário a precipitados relacionamentos, como fuga ou busca de solução, ou o empurram para transtornos depressivos muito graves. Então, aqui ele coloca, em termos gerais, o que pode acontecer na viuvez. A pessoa entrar no vazio existencial ou buscar logo em seguida um relacionamento para fugir da própria viuvez e acabar gerando um problema para a própria pessoa. Isso ele não fez. Graças à oração e ao apoio da esposa desencarnada que passou a visitar-me, fui readaptando ao estado de solteiro, quando o cerco dos espíritos viciosos fez-se-me mais rude, atirando pessoas desprevenidas na minha direção, inspirando-lhes sentimentos contraditórios que eu tinha que administrar com muito cuidado, face à invigilância que se permitiam e à frivolidade com que se apresentavam. Dentre algumas dessas almas atormentadas, uma se me transformou em intolerável presença. Se ele já era assediado quando estava casado, imagina agora que ele estava solteiro, viúvo, solteiro novamente. Então, os espíritos, utilizando de mulheres com dificuldades emocionais, acabavam o perseguindo. Vamos ver um caso aqui que ele cita. Dizendo-se apaixonada e recorrendo a expedientes falsos sobre sermos almas gêmeas comprometidas, passou a assumir atitudes incompatíveis com bom tom, exigindo-me adotar um comportamento enérgico, dissuadindo-a de qualquer próxima ou longínqua possibilidade de futuro relacionamento íntimo, conjugal ou não. Desarvorada, promoveu um escândalo, no qual, totalmente incorporada por entidade leviana do seu mesmo jaez, acusava-me de má conduta em relação a outra dama, de quem tinha ciúme, gerando ambiente desagradável, psicosfera venenosa que davam margem a comentários injustos e sempre do agrado daqueles companheiros desocupados que se comprazem em gerar situações penosas. Vejamos a dificuldade que ele passa, A mulher com carência afetiva, dizendo-se alma gêmea dele, apaixonada, querendo um relacionamento, ele se recusando e ela cada vez mais adentrando numa situação de ser instrumento dos espíritos. Promoveu um escândalo, provavelmente foi numa reunião pública do Centro Espírita. As pessoas à volta, que adoram escândalos, o que elas pensam? Que era verdade, que ele realmente tinha caso com uma, querendo caso com outra, e a leviandade acaba sendo pedra de tropeço para aquele que está sendo fiel. Agora, o que mais importa numa situação como essa? É a fala do outro ou a consciência tranquila de quem está realmente servindo na causa? Então, se aquilo que falam não tem nenhuma matriz que seja, mesmo pelo pensamento, naquele que é o alvo, o processo não gera nenhum problema.
Na verdade, claro, gera uma aflição, gera todo um constrangimento, uma dificuldade, porque é natural. Mas a pessoa sobrepuja isso pelo esforço no desenvolvimento das virtudes. Foram 2 anos de lutas severas, mas sem desistência de minha parte. Felizmente, o reto proceder, a severidade imposta aos meus atos, a disciplina na desincumbência dos deveres, fizeram-se os meus argumentos de inocência, que terminaram por prevalecer ante a insidiosa perseguição. Afastando-se da sociedade, a pobre senhora entregou-se ao alcoolismo, semidependente que já o era, havendo sido essa brecha moral por onde se infiltraram as influências malsãs. Pouco tempo depois desencarnou em lamentável situação espiritual, sendo arrebatada pelos seus comparsas de embriaguez etílica. Então, vejamos que ele levou 2 anos para se liberar das perseguições que essa senhora promoveu. Agora, o que aconteceu nesses 2 anos? Como ele coloca, felizmente o reto proceder, a severidade imposta aos meus atos, a disciplina na desincumbência dos deveres, fizeram-se os meus argumentos de inocência. Então, sempre o que vai sobrepujar qualquer acusação, qualquer calúnia, qualquer difamação, não é a defesa de quem é acusado. Porque na seara de Jesus, quem está verdadeiramente servindo não perde tempo em se defender. Porque para se defender ele vai precisar se acusar. Simplesmente continua servindo, continua sendo útil, continua exercitando as virtudes, porque o tempo vai se encarregar de mostrar quem é que tem razão. Estou informado que há pouco, após mais de 20 anos de padecimentos em regiões de muito sofrimento, foi recambiada a reencarnação em situação de resgate penoso. Nunca esteve fora das minhas orações, porquanto é digna de ajuda e compaixão. No passado próximo, a mediunidade era vivida com muito sacrifício, face à ignorância a respeito do espiritismo e as informações propositadamente deturpadas em torno dos seus postulados. Os médios éramos vistos como pessoas esquisitas, endemoniadas, mantenedoras de estranhos pactos e ritos com Satanás, ou quando não, como possuidores de dons mágicos e sobrenaturais que descaracterizavam o ministério. Permanecer com simplicidade e trabalhar sem alarde era um compromisso estabelecido, porquanto, como sempre ocorreu, enxameavam também os oportunistas, os aventureiros, os interessados exclusivamente nas questões materiais, que esperavam recompensas na prática mediúnica. Então vejamos aqui a declaração do Licínio, né, dessas 2 facetas da mediunidade, o desconhecimento levando as pessoas a acreditar que os médios eram pessoas mágicas, que eram sobrenaturais, que leva a essa mitificação que nós falamos inicialmente. E outras que acabam se aproveitando da faculdade mediúnica, que também era muito comum no passado e ainda hoje. Agora, o que vai auxiliar o médium que quer praticar a sua mediunidade com Jesus? A simplicidade e trabalhar sem alarde. Mansidão, humildade, todo um processo de servir no limite das forças, mas sem produzir alarde e chamar atenção para a sua persona. Porque a grande questão
desse processo da mitificação de tudo que acontece com o médium é a chamar a atenção para a sua persona em detrimento do espírito imortal que ele é. Não conseguindo colher-me nas suas redes fortes de perturbação, os inimigos da luz encontraram outra forma de afligir-me. Entre os pacientes que recorriam à nossa casa, buscando o amparo dos benfeitores, apareceu um senhor de largos recursos financeiros e de projeção social que se fazia acompanhar de um filho enfermo de leucemia. Após haver tentado os recursos em voga, nada conseguindo, voltou-se para a assistência espiritual e a medicina homeopática mediúnica. Jamais se lhe prometeu qualquer resultado, senão aquele que a misericórdia divina sabe e apenas ela administra. A princípio, o jovem apresentou sinais de melhora, o que muito animou o genitor, para depois ser consumido pela enfermidade pertinaz que o arrebatou do corpo. Não obstante todos procurássemos consolá-lo, subitamente pareceu enlouquecer e acusou-me de exercício ilegal da medicina, tentando responsabilizar-me pela desencarnação do filho amado. Vejamos, depois dos assédios das mulheres, ele aqui provavelmente já muito mais tarde, ele recebe essa acusação de exercício ilegal da medicina. É mais uma prova, vamos ver como ele passou por ela. Foram dias muito sombrios, mas também visitados pelas claridades espirituais, porquanto o próprio médico do jovem falecido, convidado a opinar, quando se pretendia instaurar um inquérito contra mim, foi taxativo em assinalar que a enfermidade era incurável naquela ocasião e que os dias a mais que o jovem desfrutara poder-se-ia considerar como dádiva de Deus, já que não havia outra explicação. O sofrido genitor aquietou-se, enquanto nós outros ficamos com o coração opresso e a alma retalhada pela amargura da acusação e suas duras penas. Essa questão da acusação de exercício ilegal da medicina foi que gerou praticamente hoje, não se tem mais receituário mediúnico nos centros espíritas mais sérios, porque apesar de ainda com muita deficiência, a saúde é acessível a todos, de um modo geral, com as deficiências que existem. Porque a acusação, a possibilidade de acusação de exercício ilegal da medicina é muito séria. Vejamos que isso aqui aconteceu no século passado, ainda na metade, talvez na primeira ou no início da segunda metade do século passado. E que poderia, se fosse adiante, gerar muito sofrimento para esse médico, poderia inclusive levá-lo à prisão na época. Oi. Aham. Eu acompanhei esse processo no Centro Espírita Cuiabá já há muitos anos. Foi por causa das leis humanas. Não porque não havia assim, pessoas querendo. Porque na época a pessoa trazia o nome, pessoas doentes, e aí tinha o receituário mediúnico para essas pessoas. E não se buscava saber que classe social. Eram pobres, ricos, quem fosse, recebia a receita. Mas aí ainda na década de 80, começou a haver um burburinho em relação a isso, a própria diretoria achou por bem suspender esse tipo de trabalho para evitar a acusação de exercício ilegal da medicina,
tanto para o médium quanto para a casa espírita. É um processo que não tinha uma coisa a ver com a outra, até provar que é mediúnico, mas está se receitando um remédio, mesmo que seja remédios fitoterápicos ou homeopáticos. De uma certa forma, exercício legal da medicina. Por isso que hoje, que eu saiba, centros espíritas mais sérios não têm mais esse trabalho. Existem centros que médicos oferecem consultas gratuitas, aí é outra coisa. Estávamos comovidos ante os testemunhos silenciosos do trabalhador da causa do bem. Quantas renúncias e aflições que o mundo não conhece assinalavam as almas de escol dedicadas ao ministério da verdade. Esses são os verdadeiros heróis, aqueles que estão crucificados nas traves invisíveis da calúnia, da perversidade, e não se queixam, não blasfemam, antes agradecem a Deus a oportunidade de demonstrar-lhe amor, sem abandonar a charrua da caridade fraternal. Então, o verdadeiro servidor na seara de Jesus, apesar das calúnias, das difamações, da perversidade que se encontra em toda parte, principalmente da dimensão espiritual inferior, que aproveita dos encarnados para afligir, não esmorece, está sempre fazendo os esforços para sobrepujar as adversidades. Oi. No caso das receitas, deve-se amoldar as leis humanas, devemos nos amoldar às leis humanas. Porque nessa época, antigamente, a saúde não tinha acesso, não havia acesso a todo mundo. Depois que houve a Constituição de 88 e que houve, mesmo com precariedade, hoje tem acesso a todo mundo, não faz sentido, porque aí não é uma acusação leviana. É uma acusação de exercício ilegal de uma profissão. E é uma profissão, sim. Então, os médios não vieram para competir com os profissionais. Na época que havia grandes dificuldades, essa receita mediúnica começou no século XIX ainda. Né? Haviam muitos médiuns que receitavam remédios homeopáticos ou não. Depois, com o tempo, é preciso adequar o centro espírita à realidade humana. Oi. Independente das acusações, independente das dificuldades, existe uma responsabilidade da instituição Isso. de respeitar a legislação. Compromisso com as leis humanas também. Sim, a instituição deve respeitar a legislação humana. A instituição e as pessoas. Ao dar continuidade à narração autobiográfica, Licínio obtemperou. As pessoas inadvertidas e apressadas pensarão que somos apologistas do sofrimento e preferimos a dor como mecanismo de autorrealização em atitude masoquista com que nos comprazemos. Mas estão enganadas. Trata-se da realidade do cotidiano existencial no mundo até hoje. A única maneira que se apresenta como ideal para o indivíduo é o enfrentamento tranquilo e lógico dos desafios, sem queixar-se, sucumbir ou perturbar, como só ia acontecer com aqueles que no século somente esperam o prazer, a glória, a ostentação, vivendo o transitório, o enfermo, o enganoso. Olha que consciência tem esse espírito, né? Ele, apesar de todas as dificuldades, de todas as adversidades, sempre se manteve em pé. É como ele diz aqui, sem deixar-se sucumbir ou perturbar. Diferente daqueles que estão
buscando apenas o prazer, a glória, a ostentação, vivendo o transitório em detrimento do espírito imortal que são. Sob outro aspecto, a mediunidade bem exercida faculta ao seu possuidor momentos de incomparável beleza e ventura, contatos espirituais insuperáveis, facultando a conquista de afeições duradouras e abençoadas, que se lhes tornam um enriquecimento especial para os dias do futuro imortal. Ao mesmo tempo, como existem aqueles que criam dificuldades e sombreiam as horas do medianeiro com dores excruciantes, produzindo dificuldades de todo teor, aproximam-se também criaturas de elevada estatura moral, que o cercam de bondade e legítima afetividade, envolvendo em orações de reconforto moral e ânimo, a fim de que seja vitorioso no ministério desafiador. Então, se existem aqueles que atacam, existem também aqueles que oram, que auxiliam, que ajudam. Não são poucos esses amigos ideais do servidor de Jesus na mediunidade dignificada, que estão sempre próximos para o ajudar, sem qualquer interesse de retribuição, tocados pelos seus exemplos de fé e de coragem, de dedicação e de trabalho. Vamos ver agora o resumo da história de Licínio para a finalização das nossas reflexões. O propósito existencial ficou muito claro, né? Desenvolver a renúncia, resignação e a fidelidade ao dever, para transmutar os equívocos do passado espiritual. Então, desde criança, ele foi convidado à resignação, que é essa virtude que faz com que a pessoa receba a adversidade sem queixas, sem revolta, resignada a passar pela adversidade, mas utilizando da adversidade para crescer espiritualmente. O Licínio, desde a infância, fez isso. A renúncia, a virtude que faz com que ele renuncie aos prazeres do mundo, às situações efêmeras, para vivenciar aquilo que existe de profundo, de existencial, de espiritual e profundo. E a fidelidade ao dever, sempre, né? Apesar de todos os ataques, das calúnias, das difamações, ele se manteve fiel ao dever de servir a Jesus até o fim. Tem pergunta? Como que a gente pode saber qual é o propósito essencial de cada pessoa? Como podemos saber? É só observar a principal dificuldade. A nossa principal limitação egóica, a virtude que transmuta essa limitação é o propósito. Vejamos que o Licínio, ele veio de uma trajetória nós não temos a história do passado dele, como nós vimos o caso do Adelino Correia. O Adelino Correia, num profundo egoísmo, matou o próprio pai, pondo fogo na cama do pai, o que gerou o propósito existencial de desenvolver a caridade, como virtude que transmuta o egoísmo, o profundo desinteresse pessoal. No caso do Licínio, nós não temos a história passada dele para buscar a principal limitação dele do passado. Mas pelas dificuldades que ele passou no presente, muito provavelmente estava ligado ao movimento de ferir profundamente os outros, de profunda crueldade. E aí, quando ele recebe a crueldade de volta na vida dele, como uma adversidade, ele está sendo convidado a exercitar a virtude da resignação, que vai ser a virtude que transmuta a própria crueldade. E a renúncia aos prazeres que muito provavelmente ele se locupletou no passado. Pode ser que um ser tenha mais de um propósito existencial? Não, o propósito é sempre virtudes. Pode ser mais de uma virtude.
o programa, que são várias atividades. O programa é na horizontal da vida, no mundo. O propósito é sempre a pessoa com ela mesma desenvolvendo virtudes. Pode ser, por exemplo, 1 ou 2, 3 virtudes, mas é sempre a virtude, é na vertical da vida. O programa existencial do Licínio, a atividade principal, foi a atividade doutrinária na seara espírita, especialmente na mediunidade com Jesus, na qual exercitou o propósito existencial, reconciliando-se com a própria consciência. Então, no programa, é claro, ele era profissional, ele trabalhava, então ele tinha atividades na vida cotidiana. Mas a principal atividade foi na seara espírita, como médium, para ressignificar todos os desmandos que ele trouxe do passado. A realização do plano existencial. Licínio cumpriu integralmente o seu plano existencial pelo esforço para desenvolver as virtudes do seu propósito, a renúncia, a resignação e a fidelidade ao dever. Esse esforço repercute em seu programa junto à seara espírita como médium, no qual passa por inúmeras experiências de desafio, ligadas a calúnias e difamações, nas quais encarnados invigilantes tornam-se instrumentos de espíritos inimigos pessoais e da doutrina, para afligi-lo e desviá-lo do caminho, mas que com esforço ele consegue ser fiel à tarefa que se propôs. Então, o esforço dele, todo o trabalho para desenvolver as virtudes, todas as vezes que tinha uma adversidade, garantiu o cumprimento do seu plano existencial. Fatores que corroboraram com o cumprimento do plano existencial de Licínio. Vamos ver alguns. O esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Vejamos aqui algumas falas do próprio texto. Renasci na terra com pesada carga de compromissos infelizes, que me cumpri atender, reabilitando-me e ressarcindo dívidas. A mediunidade foi-me no planeta a cruz de elevação moral e prossegue como oportunidade de crescimento interior face às inspirações acalentadas de iluminação e paz. Valorização de si mesmo como espírito imortal, utilizando a persona atual para ressignificar a subpersonalidade do passado. Nós temos visto que a subpersonalidade do passado se manifesta através de tendências. Nós vimos um resumo da história do Licínio. Isso não quer dizer que o tempo todo ele não teve desejos, por exemplo, de ter relacionamentos com essas mulheres. Ele pode muito bem ter tido os desejos e transmutado os desejos todos. Todas as dificuldades, por exemplo, ele poderia ter tido o desejo de abandonar a tarefa, na acusação lá de exercício ilegal da medicina. Mas o que ele fez? Em todas as situações, o espírito que está focado no bem de si mesmo e do bem da coletividade, ele valoriza-se como espírito imortal e utiliza da persona atual para ressignificar as tendências das subpersonalidades do passado. Então, o que ele fez? Vamos ver aqui alguns trechos que mostram isso. Experimentei a pobreza e o desafio das dificuldades domésticas nos braços de genitores atormentados, que se me tornaram verdadeiros benfeitores pelas exigências, às vezes descabidas, e pelos sofrimentos que me impuseram, sem dar-se conta certamente do que realizavam, porque também, obsidiados, tornavam-se instrumentos daqueles que não desejavam o meu processo de reeducação espiritual. A dor, desse modo, foi-me sempre o anjo alerta, ensinando-me obediência e simplicidade. Então, desde a infância, ele soube fazer escolhas para viver como espírito imortal, sobrepujando aquela experiência dolorosa
transitória que estava tendo. Os fenômenos começaram a aturdir-me durante a primeira infância, quando se me apresentavam inúmeros verdugos da paz a quem eu houvera criado embaraços em passado não distante. Assustavam-me, ameaçavam-me e agrediam-me com frequência e impiedade. Não obstante, amigos espirituais afeiçoados, quais a minha avó materna, a quem não havia conhecido no corpo, sempre interferiam, socorrendo-me e orientando-me carinhosamente, ajudando-me a compreender a ocorrência penosa. Aqui mais uma situação em que ele faz esforço para viver como espírito imortal. Outra situação, a fé espírita, no entanto, que já era o bastão de segurança da minha existência, fez-se-me mais vigorosa, sendo-me possível, então, prosseguir abraçando os compromissos espirituais, sem desânimo ou solução de continuidade. Isso quando a esposa desencarnou. Robustecido na fé e sustentado pela palavra lúcida do meu guia espiritual, prossegui com ardor, sem olhar para trás, quando ele foi assediado por aquela senhora. Cedo compreendi a soberania das leis em relação às possibilidades humanas. Permanecer com simplicidade e trabalhar sem alarde era o compromisso estabelecido. Vejamos que sempre o esforço do espírito em exercitar as virtudes, não apenas a virtude do propósito, como nós temos trabalhado. São várias virtudes que vão apoiar a virtude ou as virtudes do propósito. As tentativas infrutíferas dos espíritos de desviarem Licínio da seara às quais ele se libertou pela fidelidade ao dever. Vejamos que nos outros casos nós vimos os espíritos tentando assediar e conseguindo, gerando, com exceção do Adelino Correia, nos outros casos todos havia processos obsessivos. No Adelino não quer dizer que não houvesse uma tentativa. No caso do Licínio também houve várias tentativas de obsidiá-lo e desviá-lo da tarefa. Vamos ver aqui. As sortidas das entidades perversas eram constantes, criando-me embaraços contínuos, aonde quer que me apresentasse. Calúnias, acusações sem qualquer justificativa, antipatias inexplicáveis, azedume e desprezo foram as armas de que se utilizaram através de pessoas invigilantes para me aturdir. Não resultando favoráveis esses mecanismos de perseguição, outros surgiram em forma de coima impiedosa por parte de senhoras insatisfeitas e vazias interiormente, que procuravam compensação sexual, passando a atacar-me com exigências descabidas em nome de paixões atormentadas e sem qualquer sentido moral. Então os espíritos tentavam assediá-lo, já que não conseguiam diretamente, utilizavam os encarnados para assediá-lo. Felizmente, a trama sempre se desfazia quando, nas reuniões de desobsessão, os benfeitores traziam a psicoterapia àqueles algozes impenitentes que, através de mim mesmo, se beneficiavam, mudando de ideias e comportamentos. Mas não se tratava de uma tarefa de fácil execução por motivos compreensíveis, exigindo perseverança, renúncia, coragem e fé. Aqui é a afirmação das virtudes dele. Aqui também nós já vimos isso. Vamos só para a última etapa, que é aquela figura. Isso também nós já vimos. São vários relatos das tentativas. Então vamos aqui a essa figura que nós temos visto em todos os casos. A prova de renúncia, resignação e fidelidade ao dever de Licínio. Então, nós temos visto que nós somos um ser essencial e temos uma persona atual. No caso, a persona dele, Licínio, médium, trabalhador e médium espírita principalmente. O objetivo da persona atual é de ressignificar a subpersonalidade do passado, para que ele se coloque como
para que a persona atual se coloque como uma enfermeira da subpersonalidade do passado, em que ele foi cruel, onde ele praticou os desatinos. No caso dele, ele consegue plenamente a sintonia da persona com a essência divina. E aí utilizou de todos os recursos da persona Licínio para, com esforço continuado, paciente, perseverante, disciplinado, ressignificar as tendências que ele trazia no passado. Ele poderia ter dado vazão a uma série de situações menos felizes, mas ele, ao contrário, ele escolheu praticar, nós estamos vendo aqui do lado esquerdo, ele escolheu praticar os deveres em primeiro lugar, antes de usufruir direitos que ele não merece, que ele não conquistou, o esforço para praticar deveres. E aí a pergunta consciencial para todos nós: como devem ser os esforços para que o plano existencial seja cumprido, especialmente o propósito? Da mesma forma que nós vimos o caso do Adelino Correia na semana passada e do Licínio esta semana, é o esforço para praticar os deveres, sabendo que os direitos são conquistados por meio dos deveres. Nos outros casos que nós vimos, as pessoas queriam usufruir de direitos sem praticar deveres. E aí acaba gerando toda uma falência na questão do propósito. Então, sempre ter consciência de que espíritos endividados somos convidados a praticar o dever, principalmente de sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, para ressignificar o nosso passado. Então, as reflexões que nós podemos tirar do caso do Licínio é exatamente isso. Vale a pena fazer todos os esforços necessários para desenvolver as virtudes do espírito imortal, porque desenvolvendo essas virtudes nós vamos transformar as nossas vidas e vamos viver uma vida repleta de sentido, em paz conosco mesmo. Todos nós podemos agir como Licínio, agir como o Adelino Correia. E na semana que vem nós vamos trabalhar um caso muito bonito, que é o caso do Léo, que não era espírita, era católico, e renasceu numa situação de expiação muito dolorosa, mas mesmo numa expiação dolorosa, sem os recursos espirituais, sem recursos vários que o Adelino e o Licínio tiveram, ele transforma a sua vida e cumpre o seu plano existencial, que no caso do Léo, nós vamos ver que o plano existencial fica resumido ao próprio propósito. É uma outra categoria de pessoas que renascem sem um programa existencial junto à coletividade, mas que tem sempre um plano existencial, principalmente um propósito muito bem definido. Na semana que vem nós estudamos esse caso, que é um caso muito bonito. Alguma pergunta, gente? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então, bem rapidinho. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória e os obstáculos a serem superados? Em caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre os esforços que podemos realizar para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem feito esses esforços? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores, fazendo o bem no limite das suas forças? Senhor Jesus, Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade em que aqui refletimos sobre o significado da doutrina espírita em nossas vidas. Ampara-nos para que possamos prosseguir sempre conscientes de que existe um plano existencial em nossas vidas para que nós possamos cumpri-los. Que existe uma diretriz segura a ser trilhada, que pede de nós o esforço, a dedicação, e que é plenamente possível de ser realizado. Sê conosco hoje e sempre, Senhor, gratos por tudo. Ampara-nos hoje e sempre, que assim seja.